E aí, galera, estamos de volta com as lives, entre aspas, já vou explicar melhor por que, entre aspas, sobre os meus álbuns, né? Eu fiz uma, para quem não sabe, para quem tá caindo de paraquedas aqui, eu falei para todo mundo ouvir, ficar ouvindo o álbum, meu primeiro álbum, Poemas. Não, peraí, deixa eu rebobinar ainda mais. Aproximadamente 80% do meu público conhecer meu trabalho a partir de 2015, né, o DVD Princípio e a música Acredito. E como eu estou prestes a lançar um álbum novo, eu tive essa ideia de tentar incentivar vocês, né, o meu público, a escutarem todos os meus discos para entenderem, né, de que maneira o novo álbum se encaixa dentro da história fonográfica do meu trabalho. E a gente começou com. Eu falei para todo mundo, quer dizer, todo mundo, né? Vamos dizer que todos os meus seguidores, se 1% fizer isso, né, participar desse movimento, já são 10 mil pessoas, e 10 mil pessoas já é uma quantidade razoável de pessoas, e eu acho que né, quem for entrar nessa provavelmente vão ser as pessoas né, que mais curtem meu trabalho, que mais gostam do meu trabalho, e que têm um potencial maior de entender todos os detalhes, tanto do que eu estou falando aqui nas lives, como do novo álbum, no sentido que tá chegando daqui a pouco. É, Aí, enfim, eu falei para todo mundo ouvir poemas e canções, passar uma semana ouvindo poemas e canções, que eu ia fazer uma live. A live durou 2 horas, mais de 2 horas e meia. Fui relembrando de um monte de coisa. Só que minha internet estava ruim, tô morando no interior, numa região que não tem internet muito boa. Então o sinal caía e eu tive que desabilitar os comentários. Então, tipo, não houve interação nenhuma, né? Infelizmente, no final eu tentei responder alguns comentários. Então, para o álbum Viver e Cantar, que eu já vou falar um pouco disso, eu tive a ideia de fazer de um jeito diferente. Né? Então eu estou gravando e eu vou gravar 4 lives. Uma, que é essa, que live, né? Por isso que eu estou falando live entre aspas. Uma que é a introdução, que é o que eu estou gravando agora, que eu vou falar todas as coisas que aconteceram entre poemas e canções e vir e cantar, situar, né? Como eu fiz na introdução, fiquei 1 hora quase só falando disso, né, na última live, do contexto do Brasil, da época e tal, do Poemas e Canções. Vou fazer isso agora de novo no Ver e Cantar e falar principalmente desses 5 anos né, que separam o álbum Poemas e Canções do álbum Viver e Cantar. E aí eu vou fazer 3 lives depois falando sobre cada bloco. Né? Enfim, é assim que eu vou organizar. Enfim, ainda não decidi que data que eu vou subir esse vídeo, enfim. E eu tô postando 1 minuto desse vídeo nas minhas redes sociais, e eu acho que o melhor lugar, talvez. Bom, eu vou olhar em todos, né? Mas para aproveitar. Não, esse vídeo já tá muito longo. Enfim. E eu não vou cortar, tá? Já vou. Eu não sou vlogueiro, eu não sou youtuber, né? De fazer uma edição bonitinha e tal, tal. Não. Não vai ter nada disso. Né? Enfim. Até porque eu não. Se eu for fazer isso, eu vou começar a inventar moda, aí eu não vou fazer. E é melhor fazer desse jeito mesmo do que. Eu sei que não é nada profissional, enfim. Mas é o jeito que eu consigo fazer. Então, assim, eu vou postar. Eu não sei se eu vou, se eu já fiz, enfim. Vai ter um momento vocês. Ah, isso. Depois que eu postar esse vídeo, aí no próprio YouTube mesmo, vocês poderão fazer um monte de pergunta que aí eu vou responder nas próximas lives. Ok? Combinado? Agora eu tô né, mentalizando enquanto eu tô falando aqui pra vocês. Então tá. Algumas coisas que faltaram dizer já me chamaram a atenção, né? Depois da live de 2 horas e meia, né? Sobre poemas e canções, o que faltou dizer? Faltou falar sobre o trabalho gráfico, né? Do Poemas e Canções, que é muito engraçado. É porque a gente tirou as fotos em novembro de 2001, né? E na época eu não usava barba ainda, mas em fevereiro de 2002 eu comecei a usar barba e nunca mais. Quer dizer, nunca mais, entre aspas, nunca mais tirei a barba. Tirava. Às vezes eu ia cantar em algumas igrejas que pediam pra tirar a barba, eu tirava a barba. Mas assim, o meu look, entre aspas, passou a ser com barba. Então era uma coisa muito engraçada, porque é, não, eu fico quase irreconhecível sem barba. Se eu tirasse a barba aqui agora, se eu, né, eu tô fazendo vídeo, vou lá fora, tirar a barba, volto aqui, tipo, eu vou dar risada de mim, porque o meu rosto muda muito, muito, muito mesmo. Né? E os últimos anos estou usando a barba maior, enfim. Então é isso. Uma história engraçada sobre o trabalho gráfico.
Do Poemas e Canções. Tá, eu tô na introdução, eu tô falando do Poemas e Canções, tá? É do Poemas e Canções que eu tô falando. É uma coisa muito engraçada sobre a parte gráfica. Quem fez foi o Ruizinho, né? Na época ele tinha não sei se ainda tem, uma agência chamada Tatarana, né? E ele fez tanto a foto quanto o design. E o Ruizinho Neto Reis, eu cheguei na casa dele, a gente agendou, né, um domingo para tirar as fotos em novembro, e eu cheguei lá na casa dele literalmente com a roupa do corpo. E assim, a ignorância, a inexperiência minha era tanta que eu lembro que cheguei assim, ele falou assim: "E aí, você trouxe roupa?" Eu falei assim: "Ué, eu tô de roupa, não tá bom? Essa roupa aqui não tá boa?" Aí, tipo, ele colocou a mão na cabeça, tipo, ele não tinha a mínima noção de que tipo de cliente que ele tava tratando. Eu não tinha a mínima noção, né? Nossa, tem todo o conceito, né? Visual, né? De como que você quer se apresentar. Então, tipo, muita gente tira sarro de mim, né? Eu nunca na minha vida eu usei gola rolê, né? Que nem tá na capa do Poemas e Canções. Eu nunca, nenhuma peça, fora o tênis que eu tô usando, e claro, a roupa de baixo, nenhuma peça de roupa daquela sessão de fotos é minha, né? Um blazer com gola rolê, tipo, a gente foi improvisando na hora, pegando do irmão dele, enfim, uma bagunça. E assim, não, enfim, né? Olhem a capa, olhem para mim hoje, enfim, né, não tem nada a ver. O trabalho, a diagramação, eu acho muito bonito, principalmente, né, a distribuição de texto, tendo uma questão de cores e tal, muito bacana. Mas, né, o cliente aqui, no caso, completamente sem noção, inexperiente, não tinha noção nenhuma. As fotos foram tiradas na USP, no campus de São Paulo, mesmo ele, na época, acho que ainda estava fazendo a graduação dele, na ECA, né, Escola de Comunicação e Arte da USP, e ele achava bonito, e ficou muito bonito, tem aquelas florzinhas amarelas, né, no chão, enfim. É isso, sobre o trabalho gráfico, acho que o que tem para falar é isso. Uma coisa curiosa, naquela época as fotos, as câmeras digitais já existiam, mas muita gente não tinha. E as melhores câmeras, tem quem diga até hoje, né? Mas na época a qualidade das câmeras digitais não eram tão boas quanto são hoje, né? Então aquilo a gente ainda tirou analogicamente as fotos. Ele comprou, eu não entendo muito disso, comprou um filme especial e tal, e depois tinha que escanear, né, digitalizar, e na época os scanners também não eram tão bons quanto são hoje, então deu muito trabalho para escanear, né, que vinha com algum defeito. Photoshop, imagina, no ano de 2001, ainda estava nos seus primórdios, não tinha um monte de recurso que tem hoje. Enfim, ele foi uma coisa muito diferente, né, do que tem hoje, né? Outra coisa interessante é que você não mandava a arte como você manda hoje, via pendrive, um link para o cara fazer um download, imprime e tal. Não, foi um maior rolo. Negócio de registro, o Ruizinho e eu, no final de contas, veio a primeira prova. Na época ainda se fazia prova de prelo, é que se chamava, né? Para você ver se tá. Né, a gente imprime uma vez e você olha a prova, assina, né? Ó, essa tá aprovada, todas as tem que ficar desse jeito. Né? E a prova de prelo, veio a primeira, a gente não gostou, estava fora de registro. Veio a segunda, a gente não gostou, estava fora de registro. A terceira, a gente não aprovou, já estava começando, né? Eu tenho um histórico, né? Às vezes, entre aspas, dar problema com esses detalhes que todo mundo fala que não são importantes. Cara, a gente pegou o busão, o Ruizinho e eu. Na época, a gravadora Novo Tempo usava uma gráfica que ficava lá em Maringá. A gente pegou um busão um dia, o Ruizinho e eu, e a gente passou a noite, fomos até a gráfica, ficamos do lado da gráfica até eles ajustarem a máquina para eles fazerem a famosa prova de prelo, a gente assinar. Eu falei, não, tem que vir assim. E a primeira tiragem, claro, só que veio assim e as outras nunca mais, né? Enfim, são as coisas da vida, do mundo ainda na época pelo menos semi-analógico. Bem, vamos falar agora do período entre o primeiro álbum e o segundo álbum, né? O que aconteceu na minha vida foi uma coisa muito engraçada. Muitas coisas engraçadas aconteceram. Eu tinha acabado de me formar em graduação, né, em letras,
E, cara, com 22 anos de idade, falei, meu, vou me aventurar, né? Como eu sempre falo e não canso de repetir, venho de uma condição, de uma situação de muitos privilégios, ainda podia morar na casa dos meus pais, continuei morando na casa dos meus pais ainda há alguns anos, e eu lembro que pra mim, assim, no meu coração, eu falei assim, ó, né, eu já falei isso outras vezes, falei isso também na minha live, às vezes eu tinha minhas orações um pouco babacas, porque eu, né, como todo mundo é, em algum maior ou menor grau, eu já fui, e continuo sendo, né, espero que de outras maneiras, né, mas enfim, de querer dar um ultimato para Deus, né, quanta ousadia, né, eu lembro que eu falei assim, ó, Senhor, eu te dou 2 anos para você me provar, porque assim, a minha vida toda, né, eu já falei isso em muitas entrevistas, minha vida toda eu sempre quis ser professor, e essa coisa de virar cantor é uma coisa que aconteceu meio que por acaso, né? E eu já tinha, enfim, estava mais ou menos encaminhado para poder dar aula numa escola boa em São Paulo e ter estabilidade e tal. E eu lembro que eu fiz uma oração dessas orações babacas, né? E eu lembro que eu dei um ultimato para Deus, Senhor, eu te dou 2 anos para você me provar que dá para viver disso e sustentar uma família através do trabalho com música, que para mim na época era uma coisa impossível, né? Então, na minha cabeça mesmo, eu lancei Poemas e Canções, ia trabalhar por 2 anos, ia vender alguma coisa, enfim, fazer pelo menos a gravadora recuperar o investimento que tinham feito e pronto, acabou. Aí eu volto para minha vida conforme eu a planejei, né? Leciona, talvez faça um mestrado, alguma coisa assim. Ok. É, e mergulhei. Uma coisa, um episódio engraçado, na época, o diretor-geral da Novo Tempo, não só da gravadora, mas de todo o complexo, né, todo o sistema adventista de comunicação, era o pastor Milton, que já faleceu, e teve um momento, assim, acho que o CD saiu em junho, encontrei com ele, conheci ele pela primeira vez sei lá, julho ou agosto, a gente se encontrou em São Paulo, e aí ele me perguntou, e aí, quais são os seus planos? Eu falei, olha, pastor, eu vou me aventurar, meu. Por uns 2 anos eu vou viver em função disso aqui, da parte musical, de fazer agenda e de fazer esse troço virar. Né? Vou fazer isso aí, vamos ver se vai dar certo. Né? Aí, muito engraçado, ele na franqueza dela, a franqueza dele, gaúcha, ele falou assim: olha, acho que não vai, acho que melhor você pensar em outra coisa, porque acho que não vai dar certo, não. Enfim. E eu me aventurei. E quando estava chegando perto, né, do final desses 2 anos, eu já contei isso também em algumas entrevistas, quando estava chegando perto do final desses 2 anos, não tinha dado certo. Né? Eu não estava conseguindo. Eu estava fazendo 180, 200 apresentações por ano, né? Muita viagem, muita viagem. Nesses primeiros 2 anos eu viajei dos 26 estados, pelo menos 23 estados, e a maioria deles 2 vezes. Ficaram faltando 3 estados que eu não viajei com o Poemas e Canções, né? É, que era Roraima, Tocantins e Amapá. São os 3 únicos estados que eu não viajei com o álbum Poemas e Canções. Todos os outros estados eu viajei 1 ou 2 vezes. Fui para o exterior algumas vezes, Europa, Estados Unidos, cantando em igrejas brasileiras, claro. E inclusive foi o que me salvou financeiramente, porque na época, olha, veja bem, na minha denominação não era costume você cobrar para cantar. O máximo que a gente podia fazer era cota de CD. Né? Eles compravam, a igreja comprava uma cota de CDs. E assim, a margem era muito pequena. Né? Eu não tenho constrangimento nenhum de falar da realidade. A minha cota de CDs, nos primeiros 6 meses eu cobrava 25 CDs. Eu comprava os CDs a R$ 10 na Novo Tempo. 10, 11 reais, vendia eles a 15 reais, ou seja, a margem de lucro, 4 reais. 4 vezes 25, 100 reais. Né? 100 reais é o que a gente ganhava. E ainda levava o Felipe Mudo, meu engenheiro, né, que está comigo desde essa época. Então pagava 30% para ele e o resto ficava para mim. Então não adianta fazer 180, 200 apresentações por ano. E assim, eu falo 180, 200 apresentações, só que normalmente era assim, tipo, eu tô contando sábado de manhã e sábado à tarde como se fossem 2 apresentações, mas eu só recebia por uma delas, né? Então, enfim, eu lembro quando eu subi para 50 CDs, né? Porque não estava dando certo, né? Eu subi, logo depois dos primeiros 6 meses, subi a cota para 50 CDs. Aí eu já fui odiado, porque eu era o cantor mais caro, né? E o lucro era literalmente R$ 200, né?
Viajando desse jeito, viajando tanto, a gente às vezes perdia voo, aí tinha que comprar outra passagem, enfim. No final, eu ganhava em média R$ 1.200 por mês, talvez 1.500 durante esses 5 primeiros anos. Então não dava para viver, né? Não tinha condições de sair da casa dos meus pais, não tinha condições de vislumbrar, então, né, fundar uma família, casar, não tinha a mínima condição. Ok. 2 anos, então, fiquei fazendo isso, e aí teve um período que eu fiquei 5 semanas fora do Brasil. 3 semanas na Alemanha, fazendo evangelismo, lá em Berlim, com o pastor Walter, né, o já falecido pastor Walter também. E depois eu praticamente emendei, voltei para casa, só troquei de mala e fui para os Estados Unidos, fiquei 2 semanas lá e, enfim, aí quando eu voltei, já era dezembro, não tinha completado os 2 anos, né? Tinha dado um pouco mais de 1 ano e meio, mas já dava para saber que não tinha dado certo, né? E financeiramente, né? Que não tinha dado certo. E aí eu lembro que na volta, na época o Felipe que viajava comigo também fazia agenda, né? E aí eu lembro que falei para ele, Mudo, é o seguinte, quando você não agenda mais nada, o que tiver de compromisso agendado ainda vou cumprir, mas tinha compromisso ainda até março, abril de 2000 e a gente está falando de 2002, 2003, de 2004, março, abril de 2004 ainda tinha algumas apresentações, então o que tiver já agendado vou fazer, mas deixa para lá, não deu certo, vou fazer outra coisa. E aí teve um dia que foi muito marcante para mim, de 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro de 2003. Né? Eu cheguei de volta dos Estados Unidos na sexta-feira. No sábado eu fui na casa de um pessoal que juntou vários grupos. Né? O Dr. Rui, um grande amigo meu, ele dava estudos bíblicos 5 dias por semana. E aí eles fizeram tipo uma reunião de fim de ano. E um parênteses aqui, uma das citações que eu gosto muito do Billy Graham, né? Uma vez perguntaram para o Billy Graham como é que ele mantinha tão fresco no coração dele a mensagem, né, da graça, da salvação, da redenção, etc, etc. E ele podia ter respondido, né, dado uma resposta demagógica, não, porque eu passo muito tempo em oração, não, porque eu leio muito a Bíblia, não, porque eu tenho uma vida de santidade. Então podia ter falado uma coisa assim, e eu fiquei muito impressionado, que achei a resposta dele muito sincera. Ele falou assim, cara, ele não falou cara, né, o Billy Graham não falou cara, mas ele falou, eu sistematicamente procuro estar próximo de pessoas recém-convertidas. E ouvir o testemunho dessas pessoas, que aquilo me enche de vigor e renova o meu vigor, né, e meu amor pela história da redenção, né, pela graça em si, etc, etc. Por que eu estou contando isso? Porque eu me vi nessa situação, eu estava nesse clima, né, meio deprê, meio para baixo, falei, olha, não deu certo, mas tudo bem, eu fiz o que eu pude, a gravadora já tinha vendido o suficiente para pagar as contas dela, então não estava me sentindo mal quanto a isso. E e aí eu caí de paraquedas nessa. Tinha 4 ou 5 grupos diferentes, tinha umas 30, 40 pessoas que estavam o ano inteiro já estudando a Bíblia e tal. E foi um momento de oração, pedido de agradecimentos. Eu fiquei muito emocionado. Eu sou um chorão do caramba, né? Não sei quem me conhece sabe, eu choro em batismo, todo batismo praticamente que eu assisto eu choro, enfim, essas coisas eu fico mesmo, sou uma manteiga derretida. E aí eles estavam falando, né, e eu tava com isso no coração, coração, eu não tava feliz, tava pesado, tava pesaroso, né, e um testemunho mais bonito de como Jesus tinha transformado a vida, de que essas pessoas, eu tava ficando, cada testemunho que contava eu ficava emocionado, tá, beleza. Chegou a hora que eu tinha que sair, porque eu tinha que cantar ainda no NASP Campus 1, que fica lá no Capão Redondo, em São Paulo. Né? Aí eu não fiquei até o final da reunião, mas foi com esse coração já cheio que eu fui para esse evento, que era o fechamento do ano da administração da Igreja Adventista ali naquela região. Né? Um evento muito grande, sempre. Né? E o NASP Campus 1 cabe 2.500 pessoas, mas tinha no mínimo 3.000 pessoas dentro da igreja, fora gente do lado de fora e tal. E eu já estava desgostoso. Eu tava nem afim de cantar, eu tava. Né? Aí encontrei a minha amiga Regina Mota, né? Regina Mota é uma pessoa muito importante
na minha jornada. Enfim, vocês vão ouvir falar mais da Regina Mota, principalmente quando chegar próximo do álbum Sentido, porque o repertório tem muito a ver com ela, enfim. Um parênteses aqui. Voltando, aí encontrei com a minha Regina Mota, e cada um ia cantar só 3 músicas. Aí eu falei, pô, Regina, vamos cantar Ovelha Hunt, que era a música do repertório dela. Aí ela até ficou meio assim, falei, não, mas eu já escolhi as músicas que eu vou cantar. Falei, não. Vou cantar das minhas músicas. Eu tinha 3 músicas, eu ia cantar uma música que não era do meu repertório. Né? Porque né, acontece, a gente é humano, eu não tava afim de cantar. Tava desgostoso, não tava afim de cantar. E aí eu ia cantar Ovelha Hunt com ela e Getsemane e Volta, que são as 2 músicas que eu não podia, né, deixar de cantar, que eram as músicas do meu repertório na época, eram as músicas mais importantes. Aí a gente cantou Ovelha Hunt e tal, aí começou Getsemane, e um detalhe, até hoje, inclusive, em muitas igrejas adventistas, as pessoas não batem palma, né? Muitas igrejas adventistas não têm isso. E na época, então, imagina, em 2003, não tinha mesmo. E eu cantei Getsemane, sabe? Quando você vai cantar, tipo, eu vou cantar isso, tipo, vou curtir. Todas as vezes que eu for cantar, vou entregar tudo, vou cantar tudo que eu sei fazer, vou fazer, cantar a plenos pulmões, de coração transbordando e tal. E é uma mensagem. A música Getsemane é uma música muito bonita, Clayton Sheff é fenomenal. E a reação que gerou numa igreja tão tradicional adventista é um negócio muito louco, né? A galera puxou palma, a galera aplaudiu. E é um negócio incomum, só que assim, eu não tô dizendo, não tô querendo dizer que nossa, a galera aplaudiu, então é porque foi bom. Não é nada disso, é porque assim, foi tão impactante, né, essa música e aquele momento da mensagem da cruz e não tava aplaudindo para mim, não tava aplaudindo minha performance, pelo menos não foi assim que eu senti, né, e eu acho que a gente, né, depois de um certo tempo, você pega um pouco uma sensibilidade do que é da motivação das reações, né, e aquilo, eu tomei maior susto, porque eu tava cantando, acabou, galera, mas assim, sabe, eu senti a galera emocionada, o público emocionado mesmo. E aí começou a introdução da música Volta aqui, né, como eu falei, na Live sobre Poemas e Canções, é a minha música preferida daquele repertório. E aí, cara, eu comecei a ficar emocionado, bicho. O povo cantando junto. Enfim, eu não sei se o Naspa ainda tem esse vídeo. Eu tenho certeza, dia 13 de dezembro, 13/12/2003. Se alguém do audiovisual do NASP tiver o arquivo, achar, com certeza, na época eles filmavam todos os cultos. Enfim, eu queria ver essa filmagem. Começou e a galera começou a cantar junto. 3.000 pessoas cantando junto, como se fosse hino do Inário. Né? E a letra tão bonita, e eu comecei a ficar emocionado e não conseguia cantar. Aí eu não conseguia cantar. E eu literalmente, assim, de uma maneira muito nítida, foi uma das experiências mais fortes que eu já tive cantando. E de uma maneira muito nítida eu senti Deus falando na minha mente, né? E um diálogo, né? Falando assim, falei, cara, você está preocupado com, né? Veio Mateus 5, né? Uma sermão do monte. Você está preocupado com o que você vai comer? Você está preocupado com o que você vai vestir? Olhar os lírios do campo, os pássaros, sabe, eles não. Eu vou prover. Eu sei que você está preocupada com isso, e tudo bem. Mas fica tranquilo. Eu quero que você continue cantando. Porque assim, na oração babaca que eu tinha feito uns 2 anos antes, eu queria que a confirmação do meu. Olha só, eu já tinha disco gravado, mas eu queria uma confirmação do meu ministério. Na época eu era muito. Eu ainda era um cristão muito. Gostava de sinais e tal. Né? Tem a ver com a idade, não tô criticando, tá? Não tô criticando aqui quem é assim e tal, mas enfim. Na época eu ainda era bem mais espiritualizante do que eu sou hoje. Eu queria um sinal claro de que Deus me chamou. Pô, não tinha gravado CD, tava fazendo 180, 200 apresentações por ano, mas eu queria uma confirmação. E a confirmação que eu queria que fosse financeira. Eu quero que o Senhor me mostre que dá para eu viver disso. Essa é a confirmação que eu quero. E aí não veio essa confirmação. Mas veio uma outra confirmação, uma confirmação espiritual, nesse momento em que eu não estava conseguindo cantar, porque eu estava chorando, e o povo que estava cantando no meu lugar, né, o povo cantando para mim essa música, e eu lembro nitidamente de Deus falando para mim que não era para me preocupar, que eu não podia ser Jonas, né, Deus tinha me chamado para algo, eu não podia fugir para Tarsis, né, e enfim. Aí isso gerou uma crise, porque como assim? Então eu não tenho livre-arbítrio? Se eu não quiser fazer, então eu não posso? Enfim, coisas de jovens, né? De 24 anos de idade. E, enfim, por que eu estou contando tudo isso? É para situar mesmo, né? Em que contexto que surge, então, o novo trabalho.
Nesse momento eu já estava trabalhando no meu CD em hebraico, porque logo que lançou o primeiro disco, eu já comecei a trabalhar com CD em hebraico, né? Influência e a pedido do Edson Nunes, né? Me convenceu a fazer isso. A gente estava escolhendo repertório e... Peraí, isso foi 2003. Então, em 2004, a gente começou a gravação no ano seguinte. Tipo, quando eu falei, vou parar de cantar, mas tipo, vou parar de cantar, mas ainda vou lançar o CD em hebraico, vou fazer o CD em hebraico. Isso eu sabia que eu ia fazer. E, enfim. Aí, no ano seguinte, eu comecei a pensar em como seria um segundo trabalho, se é que eu fosse fazer um segundo trabalho. Né? Porque, enfim, eu não estava mais no Novo Tempo, tinha dado umas confusões, eu também tinha sido moleque e umas coisas que eu não sei se eu entro nisso ou não. Vou entrar. Enfim, tinha no meu contrato, tinha a possibilidade de rescisão do contrato depois de um ano. E no meu primeiro disco Planos Canções tinha gasto mais, então. Só que a gente não tinha fechado o contrato, não tinha fechado ainda o orçamento. Um ano depois do lançamento do disco, não tinha ainda fechado o orçamento, quanto tinha custado. Então eles não estavam me pagando os meus direitos, porque não, não tinha nem fechado, né, não sabia nem quanto que eu devia para eles, né, do orçamento, que eles, claro, que isso ultrapassasse do orçamento, eles iam descontar dos meus royalties, enfim. E aí, num ato, assim, para querer ser ouvido do alto dos meus 23 anos de idade, eu mandei esse e-mail, rescindindo o contrato, e aí eles ficaram chateados, né, e não tira a razão deles, e eu também, e, enfim, depois, claro, tudo ficou resolvido, não teve, sabe, problema nenhum, não era sacanagem do lado deles, nem da minha parte, enfim. Mas aí eu comecei, por que eu tô dizendo isso? Porque eu comecei a trabalhar no segundo álbum pela fé. Totalmente pela fé. Porque eu não tinha contrato com ninguém. Não tinha ninguém que falasse assim, queremos que você grave um disco, está aqui, você vai ter tanto de orçamento. Eu comecei a fazer totalmente da minha cabeça. Né? E uma grande diferença, uma grande coisa que mudou do Poemas e Canções do ano 2000 para o ano 2004 é que em 2004 muita gente já tinha uma plaquinha em casa e já tinha condições de gravar muita coisa em casa. Né? Não como hoje você gravar um disco inteiro em casa, mas na época já tinha como fazer pré-produção. E eu acho que a grande diferença desse álbum, do meu primeiro álbum para o segundo álbum, que é no segundo álbum Viver e Cantar, agora vamos entrar para falar do álbum Viver e Cantar, propriamente dito, a grande diferença que eu diria foi o fato de existir pré-produção. O fato de ter pré-produção fez com que eu economizasse muito dinheiro. Muito dinheiro. E me deu segurança, né? Porque como eu nunca tinha produzido um disco sozinho, esse eu produzi sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Eu produzi com muita gente me ajudando, e eu vou falar deles bastante, né, nessas lives, das pessoas que me ajudaram, mas a responsabilidade estava sobre meus ombros. Eu não tinha um Costa Júnior, como no primeiro disco, para ser meu produtor e gerenciar toda a produção. Né? E o que me deu muita segurança, eu fiquei 2 anos fazendo pré-produção, preparando repertório, experimentando as músicas na pré-produção. Né? Você ter o andamento certo, a tonalidade, né? O arranjo. Por exemplo, teve uma música Livre Soul, que eu fiz o arranjo, tá na pré-produção. Aí quando eu vi a música tava com 6 músicas, falei, não, essa música... Ele virar, até podia ter 6 minutos, mas a música Livre Soul não tinha condições de ter 6 minutos. Né? Então fui cortando aqui, cortando ali, né? Montando a música na casa do Doce, Jorge Alves Cog. Quantas vezes não fui lá na casa dele, né, fazendo pré-produção. Não chegamos a fazer pré-produção de todas as músicas, mas a essência, o core, né, do projeto, eu tive condição de fazer uma bela pré-produção, né, experimentar e tal. Aí o que aconteceu? Na época não tinha iPod ainda, quer dizer, tinha, mas eu não tinha, né? Então todas as apresentações a gente, eu viajava a vida inteira, né, ouvindo música, sempre com Discman, né? Um Discman, 2004, 2005, 2006 ainda era Discman que comandava o negócio, né? E aí foi o carnaval de 2000. Aí inclusive eu tinha um esquema, aí já tinha CD-ROM. Bom,
Já era uma grande novidade. Quando eu comecei a lançar, não. Mas em 2006 a gente já montava a apresentação, mais ou menos a ordem das músicas, do jeito que eu queria cantar, já deixava tudo certinho num CD-ROM para o Felipe só apertar play e pause, né? Para ele não ter que ficar indo para frente, indo para trás, né? Para ele poder trabalhar realmente só o som, né? Porque uma das tarefas do técnico de som na época era apertar play e pause do playback. Assim, quando eu falo 180, 200 apresentações, praticamente todas as apresentações que eu fiz de 2002 até 2007, quando eu lancei o Viver e Cantar, praticamente todas as apresentações eram sem banda, era sem música, era playback. Minha vida era essa, né? Karaokê. Nada contra, mas enfim. E até hoje ainda faço, né? De vez em quando. Mas tá bom. O que eu tava falando? Aí tinham esses bags de CD, tipo esse aqui, ó. Tipo, esse aqui ainda é da Novo Tempo, ó. Tinha esses bags de CD e isso inclusive é um bag de CD que eu usava na época. Na época não tinha pendrive, quer dizer, eu não tinha pendrive, então mesmo os dados das gravações, né, a gente guardava muitas vezes, da pré-produção guardava tudo em CD-ROM. Né? Depois quando eu gravei, comecei efetivamente a gravar o disco Viver e Cantar, eu comprei um HD. Mas na época, mas antes disso não. E aí eu, enquanto eu viajava, ficava ouvindo, né, as músicas, as pré-produções que eu já tinha feito, etc, etc, etc. E aí, no carnaval de 2006, o Mudo esqueceu o bagzinho dos CDs, dos playbacks em Eunápolis. E a gente seguiu viagem para Teixeira de Freitas. Não sei se foi 2005 ou 2006. E já tinha a pré-produção do Ele Vive. Eu tocando violão, eu fazendo todas as vozes, assim, pré-produção mesmo, mas já estava no andamento certo, já estava na tonalidade certa, fazia os melismas diferentes, inclusive do que não entraram pro disco. E aquilo vazou, meu. E aquilo vazou, e alguém jogou aquilo na internet. Nossa, aquilo me deu um desgosto, aquilo me deu uma tristeza. Porque, assim, isso acontece mesmo, né? E aconteceu muito. Depois que você lança a música com toda a produção, mixagem, masterização, tudo perfeito do jeito que você sempre sonhou que a música ficasse, as pessoas, eu preferia a outra versão. Por quê? Porque quando você se apaixona por uma música, você sempre se apaixona pela primeira versão que você ouve da música. Não tem jeito, né? E depois você não consegue dissociar aquilo, né? Tem uma memória afetiva. Nossa, aí eu entrei, na época eu tinha um blog, entrei no blog, falando que eu nem tinha mais vontade. Ai, quanto drama, gente. Que eu não tinha mais vontade nem de lançar o disco mais. E que se a pessoa tinha as outras músicas para ela, por favor, não lançar, que era capaz de pegar e jogar esse disco fora e não lançar, e começar tudo do zero, e tal, 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 tal. Inclusive aqui um parênteses, né? Eu comentei, inclusive fica a dica, né? Eu lancei. Então, aqui ó, o CD Viver e Cantar, essa é a versão que eu mencionei. É a versão que vinha com making of, edição limitada, só 20 mil cópias. Ó. Aqui esse é o DVD, esse aqui é o CD, aqui tem o encarte. E não existem, só existem mais 5 cópias dessa versão aqui e as 5 estão aqui comigo. E no DVD making of tinha 3 vídeos, né, 3 vídeos que eu publiquei, né, como preparo desses nossos bate-papos. Então muita informação sobre Viver e Cantar, né, para quem quiser fazer o dever de casa e ficar ouvindo o disco, né, o Viver e Cantar, né, para preparar as perguntas para daí eu responder nas outros vídeos / lives que eu vou fazer. Assistam também esses vídeos. E nos comentários, quando eu postei os vídeos, eu falei, dá uma vergonha, né, de postar e tal, né, tanta coisa que mudou. E as pessoas, mas vergonha do quê? Vergonha do quê? Então, o que hoje, olhando para trás, eu tenho um pouco de vergonha? Não é o fim do mundo, mas eu tenho um pouco de vergonha dessa... Acho que tem a ver com a idade, não sei. Mas assim, por exemplo, aquela reunião dos compositores, tal, eu acho bonito, acho que foi legal. Mas assim, nossa, aquele ar de importância, nossa, nós estamos aqui, a nova geração, nós que vamos revolucionar, tipo, tudo isso, eu olho, assisto. Eu não falo isso, claro, mas tá, tipo, faz meio que parte do discurso, nossa, tipo, que coisa legal que nós estamos fazendo, um disco e tal. Não. Né? A gente tem que fazer de coração, tem que levar o trabalho muito a sério, tem que dar o nosso melhor. Mas a gente não, sei lá, eu acho que na época, olhando para trás, assistindo esses vídeos, eu acho que a
Tipo, fala assim, menos, cara, você tá se levando muito a sério. Muito a sério. Não é, você não é tão importante assim. Mas tudo bem. Tô perdido, tô perdido, tô perdido. Tô querendo criar pano de fundo. Tá. Meio que também pra gente já encerrar. Eu falei, né, na live do Poemas e Canções sobre o Cornet, né? Então, a moldura. Né? E eu falei também, citando Peter Gabriel, que você não pode ter liberdade, não pode dar liberdade total para um artista jamais. Tem que ter as limitações, né, de preferência autoimpostas. Né? Então, assim, eu vou falar então agora ainda sobre o Cornet e vou falar sobre as músicas que não estão. Assim, basicamente, a capa ela já é tipo entrega a proposta do disco, porque o disco tem 3 partes, né? E cada uma dessas folhas, num dos vídeos lá, o vídeo Um Sábado Qualquer, que está no canal aqui também, tem até a minha ideia original da capa era que fosse um círculo, as 3 cores primárias elas se misturando. Né? Porque para mim, na minha compreensão na época, o Cornet aqui não é musical, o Cornet aqui ele é teológico, de conteúdo. Na verdade, conteúdo sempre para mim é mais importante do que a estética musical. Né? Então, o primeiro bloco, né, não sei se dá para ver direito a minha letra, História da Redenção. O segundo bloco é o relacionamento com Deus. E o terceiro bloco é Louvor e Adoração. Tá? Então, esse é o Cornet. Né? Então, o primeiro. Na época não existia isso também, o EP. Porque, teoricamente, o Viver e Cantar não é um álbum de 18, 19 músicas. Ele é um. São 3 EPs. Né? Inclusive, eu lembro que a Tina Dickow, que é uma cantora dinamarquesa que eu gosto pra caramba, em 2008 ela lançou um disco que era 3 discos em um. E ela lançou, assim, eu não vou achar agora, né, porque os livros estão organizados, os CDs não. Que são literalmente 3 discos físicos separados, né? The Beginning, and Open Ending. Tipo, eram 3 nomes, inclusive, né? E 3 discos que você comprava tudo junto. No fundo era isso que eu queria fazer, é isso que eu me propus a fazer. São 3 EPs, né? Tem sempre uma abertura, né? Um prelúdio, 4 músicas. Prelúdio, 4 músicas. Prelúdio, 4 músicas, pós-lúdio. Então, o álbum Viver e Cantar, propriamente dito, ele tem 16 faixas. Aí, aproveitando, né, aproveitando a mídia física, eu meti ainda já uma música do CD em hebraico no CD Viver e Cantar para divulgar que viria em seguida um CD em hebraico. Né? É muito. Quem ainda tiver o CD físico, é interessante você comparar. Que claro que é uma outra mixagem, né? Essa mixagem do Nahamu Nahamu, que é a faixa bônus, né? Aí tem a faixa, ela é a mixagem do Viver e Cantar. Depois eu peguei e remixei o CD em hebraico inteiro, em Nova York, etc, etc. Preciso de mais um gole de água. Aí tinha essa faixa bônus, tinha uma faixa bônus da música Viver e Cantar. Viver e Cantar não. Ele Virá. A música Ele Virá, não o meu dueto com a Laura, mas a música Ele Virá. Né? Temei a Deus e dai-lhe glória, né? Que é uma versão alternativa, ficou como faixa bônus. E aí tinha uma faixa escondida, que inclusive não está nas plataformas digitais ainda. Fecuri Júnior, me perdoe, Juninho, a música dele, não está nas plataformas digitais por um vacilo meu, enfim, porque precisa gerar um SRC que eu não gerei. E aí eu falei, não, vamos esperar lançar o Sentido, e depois a gente lança, nunca imaginando que ia demorar tanto para lançar o Sentido. Enfim, mas vai ser lançada. A música, por mim, é uma história engraçada, porque na verdade é uma música que, na fase de pré-produção, ela meio que saiu do álbum. Né? A música mais importante, meu maior sucesso, se é que pode chamar assim, do primeiro disco foi a música Getsemane, né? Como todo mundo sabe. E aí eu queria que a ordem, a estrutura, né? Tô falando da Corint, eu fico me perdendo no meio do caminho. Tô falando do Corint, né? Então o primeiro bloco do Viver e Cantar, eu queria, na história da redenção. Então tem a abertura, o prelúdio, e aí você tem morte, ressurreição, tempo do fim, volta de Jesus e nova terra. Né? Então Moriá,
ele vive, ele virá e um dia, né? Aí fecha o bloco, vai pro segundo bloco, vida com Deus, relacionamento com Deus, com foco principal na liberdade, né? Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, livre sou, livre enfim, sentimentos tão incríveis, traz a paz de Deus. Esse é o tema do segundo bloco. Aí entra o terceiro bloco, louvor e adoração. Aí você tem abertura, serviço, né? Qual é o louvor, qual é a adoração? É o serviço a Deus, né? Você refletir a imagem de Deus, e aí você tem as 4 músicas. Duas são mais congregacionais e 2 são mais solo. Então, Minha Fortaleza é mais solo, aí vem a Obrigado, que é uma música mais congregacional, aí você tem a Salmo, que é uma coisa mais solo, e aí você tem a Somente a Ti, que é uma coisa um pouco mais congregacional. Aí você tem o Amém, encerra o disco, e a partir daí tem as faixas bônus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar das faixas bônus. A abertura do primeiro bloco era uma música sobre a crucifixão. Sempre lembrando que a música Getsemane, que é a música mais importante do meu primeiro disco, era uma música de crucifixão. E eu não queria repetir fórmula. Então eu achei essa música do Juninho, que eu acho linda, 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 linda. Mais uma vez, perdão, que ainda não está nas plataformas, mas chegará em breve. E ela é o oposto, né? Ela é o contrário da música Getsemane, né? A música Getsemane é uma música que expressa a dor física de uma maneira espalhafatosa, né? De uma maneira catártica, não espalhafatosa, de uma maneira catártica, né? E tal. E a música, por mim, ela expressa a dor de uma maneira totalmente interiorizada, né? A música tem um piano super monótono, e umas cordas assim meio dissonantes. Então é um jeito de expressar a dor, muito mais a dor interna, a dor emocional, a dor do coração, né? E eu queria abrir com essa música justamente para contrastar com Getsemane, né? Mas aí caiu no meu colo, literalmente caiu no meu colo a música Moriá. E aí eu falei, não, cara, não tem como deixar passar essa música não, eu vou ter que gravar essa música. Aí eu tirei a música Por Mim e coloquei a música Moriá. Só que eu gostava tanto da música Por Mim, eu gostava tanto dela, que eu tive dó. Falei, pô, eu não vou tirar essa música. Aí na época, antes, né, pré-streaming, etc, etc, às vezes tinha um negócio que a gente fazia, que outros artistas faziam, de eu jogar uma faixa escondida, né? E ela ficou de faixa escondida. Quando acabava Ele Virá, a outra versão da música Ele Virá, ficava um silêncio grande, sei lá, uns 2 minutos e meio, e aí começava a tocar do nada essa música, e muita gente ouvindo essa música em casa. Eu tive muita gente falando que, tipo, tava limpando a casa, começou do nada, começou, né, tomou um maior susto com essa música do nada. Enfim, essa música, já falei. A música Nahamu Nahamu, meio que já falei, né, que ela entrou como faixa bônus, como um prenúncio, como anúncio e uma divulgação, né, do CD em hebraico que viria logo em seguida, que já estava totalmente gravado nessa época. E aí a terceira faixa bônus é a polêmica da música Ele Virá. E aí uma explicação um pouco mais longa, né? Todos sabem disso, né? A minha gravadora era a gravadora Novo Tempo, e a gravadora Novo Tempo é a gravadora da igreja, instituição, da denominação. Não é segredo que a denominação da Igreja 27º Dia é uma igreja mais tradicional, né? Como eu falei, não bate palma, não tem bateria, né? Tem uma série de coisas que até hoje, inclusive, não são comuns na igreja adventista, e assim por diante, né? E eu acho que eu posso afirmar, principalmente para a época 2006, 2007, o álbum Viver e Cantar é um álbum extremamente moderno, né? Tem muita música que, inclusive, que eu nunca, né? O culto principal, para quem não sabe, o culto principal da Igreja Adventista Sétimo Dia é sábado de manhã. E é um culto mais, né, tradicional, mais reflexivo, um culto mais animado, né? Não sei se ainda tem, mas, né, antes da pandemia com certeza tinha os cultos JA, né, à tarde e tal. Então, a maioria das músicas do Viver e Cantar, a maioria eu não vou dizer, mas muitas das músicas do CD Viver e Cantar, e mesmo Poemas e Canções, eu nunca cantei sábado de manhã. Nunca cantei. Nunca. Nem Getsemane. Né? Eu criei uma regra para mim, né, em respeito
Não é nem questão de concordar, discordar, mas assim, né, é uma briga que eu nunca quis comprar. Nunca quis comprar essa briga. Então, música que tinha bateria no playback, sábado de manhã eu não cantava. Porque eu sei que existem alguns membros mais tradicionais que poderiam se incomodar, e para mim não custava nada. Tinha tanta música sem bateria, bonita para eu cantar sábado de manhã, por que eu ia querer enfiar a goela abaixo, entendeu? Uma música tipo Coração. Por que eu ia querer fazer isso num culto sábado de manhã? As pessoas, né? Eu tenho muito esse entendimento, né, em relação à minha denominação. Né? As pessoas não vão para o culto sábado de manhã para me ver, vão porque elas têm o hábito de cultuar. Né? Então, tipo, sábado de manhã, você cantava poemas e canções, cantava o amor de Deus. Né? Eu tinha, inclusive, olha só, eu fiz os playbacks todos do primeiro disco sem bateria. Então, por exemplo, se eu precisasse cantar um Somente Seu Senhor, eu pegava o playback sem bateria e cantava sem bateria. Então, não era uma briga que eu achava que valia a pena comprar. Né? E aí, quando o CD estava pronto, o Viver e Cantar estava pronta, eu recebi. E muitas dessas músicas do Viver e Cantar eu nunca cantei sábado de manhã porque eu entendia que não era para cantar sábado de manhã. Né? E eu acho que eu. Não sei se eu lancei. Não, lancei sim. O playback com. Não sei se eu lancei com bateria e sem bateria. Não lembro mais. Teria que achar. Eu tenho, com certeza eu tenho o CD playback. Eu vou. Antes da próxima live eu tiro essa dúvida e eu falo isso para vocês. E era assim, o CD Viver e Cantar, para a época, para minha denominação, era um CD bastante moderno, era um CD muito moderno. Eu tinha consciência disso. E foi uma coisa que eu fiz conscientemente, fiz propositalmente. Na minha visão, eu acho que eu fui até o lugar que dava para ir, né? Acho que dava para ir até aí e vamos que vamos, né? Eu sou, né, para quem não sabe, eu pertenço à denominação há muitas gerações, eu cresci nessa igreja, eu julgava que eu conhecia essa igreja e sabia, né, o risco que estava correndo e que podia dar certo. Né? Tanto que a música mais pesada do álbum, né, que é a música Ele Virá, eu sabia que eu estava forçando um pouco a barra com ela, só que como a mensagem dela é uma mensagem que para o adventista e para o movimento adventista é muito importante, né, que é a primeira mensagem angélica, né, eu pensei, falei, bom, você cria tensão, mas pô, a mensagem está ali. Entendeu? Então foi tudo, na minha opinião, foi tudo muito bem calculado. Para minha surpresa, quando o disco estava pronto, mixado e foi, né, ser aprovado, aí eu ouvi uma recomendação por parte da diretoria que até então não tinha ouvido. Que era assim, falei, não, todas as músicas que a partir de agora saírem pela gravadora Novo Tempo tem que ser músicas que seja possível cantar no sábado de manhã. Aí eu falei, opa, não lembro desse ter sido o nosso combinado. Metade desse disco não é para sábado de manhã e não foi pensado para o sábado de manhã. Né? Eu acho que o cristão, e no caso especificamente o adventista, né, a gente é adventista 7 dias por semana, e não só no sábado, e principalmente não no sábado de manhã. Então, tem música aqui para você ouvir na terça, tem música aqui para você ouvir na quarta, na quinta, na sexta, ou à tarde, mas não, definitivamente não foi um disco concebido para ser um disco para cantar sábado de manhã. Até porque, né, como falei para vocês antes, eu tenho muito respeito pela membresia que vai sábado de manhã à igreja. E aí criou-se um impasse, assim. Tinha gente achando que esse disco não devia sair pela instituição. Porque é que o detalhe? Não é que, assim, se você é um independente e lança o disco, é uma coisa. Mas se é a própria instituição, se a gravadora oficial lança esse disco, as implicações, né, poderiam, na visão de alguns, ser comprometedoras, poderia dar problema, poderia gerar reclamação, poderia criar um precedente, um monte de coisa. E aí duas músicas que eram as mais complicadas, era um samba, né? Tinha um samba no disco chamado Redentor, que quem sabe esse ano, no começo do ano que vem, eu ainda lance, eu tenho esses arquivos, nunca lancei a música devo lançar em breve, tá pronta, eu regravei baixo, regravei bateria, regravei algumas coisas, né? E é uma música que eu ainda quero lançar. E acabei cedendo, né? E tirando essa música. Quiseram mexer na ordem, juntaram uma reunião assim com. E eu não quero, ai gente, não quero nos comentários, que absurdo, olha o que eles fizeram. Não, não é isso, gente. Não tem nada disso. Não tem mágoa, não tem ressentimento. Né?
havia uma preocupação real e a preocupação não era infundada, admito, né? A preocupação não era infundada, principalmente levando em consideração esse parâmetro, que não foi um parâmetro que eu, né, pensando no qual eu fiz o disco, né? Enfim, reuniram um monte de pastor para a gente ouvir, avaliar. Aí quiseram mudar a ordem. Não, se mudar a ordem, acho que consegue. Mas aí, com relação à ordem, como tinha esse cornet, né, tudo certinho, bonitinho, a ordem era muito importante, né, ia desmontar o disco todo. Aí pediram, não, se você puder baixar a bateria, remixar. Eu falei, não vou baixar a bateria, não dá. E aí eu fui, né, aí vem também, talvez faltou sabedoria para mim, né, de talvez, né, negociar melhor. Mas chegou um ponto nessa reunião que eu falei assim, olha gente, é o seguinte, aqui a gente não está discutindo se o disco tá bom, se ele não tá bom. A gente está discutindo uma única coisa só, a viabilidade e o risco, o fator risco. Vale o risco, o custo-benefício, vale o risco lançar esse disco pela instituição? Vocês acharem que não vale a pena, vocês acharem que é arriscado demais, não tem problema. Me vende a matriz e eu lanço independente. Né? Eu tinha 27 anos, 26 anos, 2007, 27 anos. 27 anos, falei, olha, gente, na moral, tá tudo certo. A prerrogativa de vocês, né? Foi, não vou mentir, para mim foi muito estressante, tava, sei lá, várias semanas sem dormir direito, mixando o disco, terminando as coisas, aí, né, rolou um balde de água gelada, né? E o pastor Milton até foi muito sábio na maneira, né, de conduzir para que não chegasse no impasse. Mas eu fui claro, falei, olha, se chegar no impasse, pronto, o impasse está resolvido. Vocês estavam pensando em recuperar provavelmente o investimento em um ano, eu pago para vocês o valor da matriz, sabia exatamente quanto tinha gasto, né? Porque quem controlou o orçamento fui eu. Vocês gastaram tanto, eu pago para vocês em um ano e vocês seguem o caminho e eu sigo o meu caminho, tá tudo certo, né? Acabei aí sabendo que a música Ele Virá ia dar problema, a música Ele Virá, que era um rock com um monte de guitarra, 2 solos de guitarra no final, uma coisa meio amedrontadora e tal. Eu achava que dava para passar essa música, né, por causa da mensagem dela aqui, né, ia ser uma coisa que pudesse gerar um atrito, mas ao mesmo tempo, enfim, eu tinha calculado o risco, e eu já sabendo que essa música ia ser complicada pra caramba, lembrei, eu não lancei todos os playbacks sem bateria, mas eu fiz uma versão da música Ele Virá. Gravei percussão para não ter bateria, para se um dia algum, entre aspas, louco, quisesse cantar essa música sábado de manhã na igreja, ou na igreja adventista de qualquer forma, que ele nem tivesse o playback. Eu nem lancei o playback full, entendeu? E aí a minha maior concessão, as minhas 2 concessões que eu abri mesmo, grandes concessões para mim, que na época me doeram muito, eu tirei a música, tirei o Redentor, tirei o samba e coloquei na faixa 4, na faixa 1 abertura, 2 Moriá, 3 Ele Vive, faixa 4 Ele Virá. Era para ser a versão que virou o faixa bônus, do jeito que está hoje nas plataformas digitais, era para ser o disco. Mas nesse disco aqui, a versão que a gente chamava, apelidava de vegana, a versão vegetariana, a versão sem carne, sem sangue, sem mojo, é a versão que acabou indo para a faixa 4. E aí eles me permitiram lançar como faixa bônus a versão que era mais rock mesmo. É isso, eu acho que isso de preparação, de pano de fundo, de bastidores, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Curiosidade, no final de contas, o álbum Viver e Cantar foi lançado, a igreja entendeu que valia a pena correr esse risco, que muito embora fosse um disco que tivesse muita novidade, valia a pena correr esse risco. E lançamos, e nunca, até onde eu sei, até onde eu fiquei sabendo, né, dos meus anos na Novo Tempo, nunca houve uma reclamação sobre estilo musical desse disco. No final de contas, deu tudo certo, e graças a Deus por isso. Não vou ainda abrir isso. Foi dentro desse contexto que eu entendi que eu, enquanto membro leigo, sem carregar nas minhas costas junto, né, o peso da instituição, eu teria mais liberdade de fazer arte, né? Porque eu acho que você trabalhar com arte
Se você está trabalhando uma coisa engessada ou encomendada, você está fazendo jingle, você não está fazendo arte. A arte, ela precisa criar essa tensão, ela precisa desafiar. E eu entendi que a minha maneira de enxergar, de encarar e de fazer arte estava sendo um peso para a igreja, e entendi que a partir de então a gente não... que seria melhor para a igreja e seria melhor para mim a gente não caminhar mais juntos. Ainda tentei lançar o meu CD em hebraico, né? O CD em hebraico não tem nenhum problema, né, de estilo de música e tal. Pela Novo Tempo não teve interesse no CD em hebraico, e enfim, aí acabei indo para a Sony, e é isso. Gente, eu não tô, né, eu espero que isso fique bem claro, eu não tô falando mal da minha igreja, tô tentando explicar o que aconteceu, eu acho que vale a pena entender, acho que vale a pena saberem, não é demérito para a instituição, não é demérito para a igreja, eu também não acho que é demérito para mim, eu acho que aconteceu, foi assim, essa é a minha versão, e eu acho que não acho que eu estou expondo a igreja e continuo pertencendo a essa igreja. Se fosse um problema, então eu teria saído da igreja. Não teve nada disso. E é isso. Vamos encerrar essa primeira live com isso. Tem mais alguma coisa? Essa arte é do Gasperazzo, né? O Zé Carlos. Né? Essa aqui é a minha letra, Viver e Cantar. O encarte tem apenas uma foto minha, e essa foto que não aparece direito. Aqui eu já comecei a impor o meu gosto mais, né, que é de não gostar de aparecer na capa, ou não gostar de aparecer direito. Né? Explicando de novo, essa capa, aqui é a história da redenção, aqui é relacionamento com Deus, aqui é louvor e adoração. No encarte, né, tem muita coisa legal. Tem um texto introdutório longo, que talvez eu poste, talvez não. Na época eu fazia textos introdutórios, né, para explicar o disco, agora estou fazendo lives. Né? Tem bastante rascunho, né? O projeto artístico é de bastante... Do lado de fora é bem clean, mas do lado de dentro é, né, com correção, com a minha letra, com colagem e tal. Achei muito interessante. Né? As fotos que tem dentro são desse meu livrinho que eu tinha, que era onde eu escrevia música, ou na época que eu também escrevia poesia também, que eu fui desses adolescentes que escrevia poeminhas, né, que eu nunca publiquei, nunca vou publicar. Aí tem essa foto eu escrevendo, que também tem do livro, e tem essa foto aqui que está com a letra de qual música? Não sei. É isso. Eu sinto muita falta de encartes, sinto muita falta mesmo dos agradecimentos e tal. Achava uma coisa muito legal. Quem sabe em breve tenha digitalmente também, né, essas coisas. Sempre lembrando que esse disco saiu, não existiam redes sociais viriam a existir apenas 2 anos depois. 2009 veio o Twitter, 2010 o Instagram, e quer dizer, o Facebook já tinha em 2007, tinha Orkut, né? Orkut, muito engraçado. É isso, gente. Eu queria fazer um merchanzinho aqui no final. Eu tô com a camiseta aqui, ó, do Mucão. Menos é mais, tá? Esse é o meu baterista Mucão. Faço questão de vestir a camisa. Né? O slogan dele é Menos é Mais. Para quem conhece o Mucão como baterista, tem tudo a ver com ele. Ele tá com uma linha de blusa, de camiseta, qualidade incrível. E sigam nas redes sociais, é @mucãob, né? Ou Menos é Mais. Mas entrar no Mucão B que é mais fácil, porque Menos é Mais tem um que é com mais, parece. Não tem esse mais, né? Então é mais, menos é mais. E, né, não tá fácil para os músicos, para, né, os instrumentistas. Então, se você puder adquirir isso, vai ter uma coisa de grande qualidade. Acho que para quem é músico tem tudo a ver esse slogan também, Menos é Mais. E é isso aí, gente. Ficamos aqui com a primeira parte falando sobre viver e cantar. E aproveite, então, nesse vídeo mesmo, você faz as perguntas que você quer que sejam, ou acha que mereçam ser respondidas. Não vou responder todas as perguntas, mas as que eu achar interessantes, né? Afinal, esses vídeos são meus, então eu que decido. Tem que terminar antipático. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.